Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é o principal assunto do dia hoje. Ele é o quarto ex-presidente a ter prisão decretada desde a redemocratização. Entenda agora os motivos alegados pelo ministro Alexandre de Moraes para tomar essa decisão. Prisão de Jair Messias Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes, está em repercussão por todo o mundo. E no Brasil, onde a polarização política só aumenta, muitos se questionam os reais motivos para a penalização ao ex-presidente. De acordo com o ministro do STF, Bolsonaro desrespeitou medidas cautelares impostas a ele de várias formas. Em um dos casos, o ex-presidente participou por telefone de atos promovidos por apoiadores que se manifestaram no Rio de Janeiro e em São Paulo no último domingo. O material foi publicado no perfil de seu filho Flávio Bolsonaro e em seguida apagado. Para Moraes, esse ato infringe a proibição de usar redes sociais dele ou de terceiros. Outro caso foi a ligação entre Nicolas Ferreira e Bolsonaro, também em 3 de agosto. Naquela ocasião, Nicolas mostrou o ex-presidente em chamada por vídeo aos manifestantes na Avenida Paulista. Segundo Moraes, a ligação foi usada pelo deputado para impulsionar os atos de bolsonaristas pelo país. Movimentos nas redes sociais de seus filhos também aconteceram recentemente, solicitando apoio às redes sociais do próprio Jair Bolsonaro. E, claro, Moraes não deixou passar batido. O ministro afirmou que o ex-presidente preparou material que seria usado nas redes sociais de seus filhos e de apoiadores políticos. Agora, em prisão domiciliar, Bolsonaro só pode receber visitas de seus advogados e pessoas autorizadas pela corte, que, assim como ele, não estão autorizadas a usar celular ou gravar imagens durante a visita. E o grupo de oposição que é contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que está planejando a obstrução do Congresso Nacional. Defendeu ainda a anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro e protestou pelo fim do foro privilegiado. Essas e outras medidas estão sendo inclusas no chamado Pacote da Paz, que, segundo o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, será apresentado no Congresso. O grupo da oposição, formado por senadores e deputados, protestou contra a prisão domiciliar do ex-presidente decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O grupo também anunciou a obstrução do Congresso, utilizada como um instrumento por congressistas para atrapalhar e bloquear votações no Congresso. O filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, propôs um pacote da paz, uma série de medidas que inclui conceder perdão para os condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, proposta que atualmente está paralisada na Câmara dos Deputados. O vice-presidente da Casa, o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, disse a jornalistas durante uma coletiva de imprensa que, se assumir o comando da Câmara de forma interina, pautará a proposta independentemente da decisão do presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O pacote da paz também prevê o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. No momento, a análise desse tipo de medida cabe somente ao Senado Federal. O grupo da oposição também está trabalhando para aprovar outra proposta, a do fim do foro privilegiado, um mecanismo jurídico que garante a certas autoridades públicas o direito de serem julgadas por tribunais superiores e não por instâncias inferiores. Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado Federal, afirmou que o foro só foi ampliado para que o ex-presidente Bolsonaro fosse julgado por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Outros senadores e deputados também afirmaram que o foro privilegiado tem sido usado para diminuir e submeter congressistas ao poder judiciário. Olha, a prisão domiciliar de Bolsonaro tem causado muita polêmica. E para você entender melhor tudo o que está acontecendo, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre isso, nós vamos contar com a presença de 13 especialistas. O nosso primeiro convidado, nosso parceiro, é o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Constitucional. Professor, grande prazer tê-lo aqui novamente, seja bem-vindo. Kleber, boa tarde a todos.
Nosso segundo convidado é o professor Eduardo Green, ele que é cientista político e professor da FGV, também vai agregar muito nessa conversa e ajudar muito no entendimento do nosso telespectador. Professor Eduardo, grande honra recebê-lo aqui. Obrigado, Kleber, um prazer estar com vocês novamente. E a nossa terceira convidada é a professora Mariana Oreng, ela que é professora de Finanças do curso de Relações Internacionais da ESPM. Boa tarde, professora. Grande prazer tê-la conosco. Olá, Kleber. É um prazer estar com você aqui, você e os colegas. Muito obrigada. Vamos começar, então, perguntando para o professor Frederico Afonso. Professor, nós acabamos de ver aí uma reportagem que mostrou as alegações do ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação técnica e jurídica dessa medida? Kleber e os demais colegas, a confusão vem da própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu brinco muito até com a minha família, falo, eu falando parece que não faz eco, né? O editorial do jornal Estado de São Paulo hoje trouxe isso de uma forma bastante pontual, né? A confusão da sua decisão traz todo esse embaraço, né? Não haveria motivo algum, por exemplo, não há motivo algum para se proibir o uso das redes sociais. Qualquer analfabeto jurídico sabe que isso cerceia a liberdade de expressão. Colocar a tornozeleira como medida cautelar é discutível, mas colocá-lo em prisão domiciliar é uma questão extremamente já fora de contexto, né? É sabido que o ministro Alexandre de Moraes, então, ele sobe o tom e, como se usa muito a expressão, dobra a aposta. Então, de dobra em aposta, nós vamos chegar daqui a pouco na colega para dizer o que acontece com o Brasil embargado na prática comercialmente. Juridicamente, a gente já vem ao arrepio da lei já há um bom tempo, né? Não tem prerrogativa de foro, se foi para o Supremo por uma alteração do regimento interno, não tinha que estar numa turma só. Tudo bem que é uma decisão monocrática, mas aí depois a turma acaba, vamos assim dizer, acompanhando a decisão monocrática, porque também ali é um colegiado. Eu gosto muito de dizer que abelha não pica abelha, né? Então eles acabam correndo juntos, independentemente da convicção. Então acaba ficando aí 5-0 depois da decisão da turma, né? Então a gente vem já de arrepios, né? Essa punição, Kleber, por ato de terceiro é algo extremamente absurda, né? Então, como já foi da decisão dele, se num primeiro momento, se alguém publicar, não existe isso, nós estamos aqui ao vivo, isso aqui tem um recorde, isso aqui vai para o YouTube, alguém tira, publica, os professores estão aqui comigo, publicam nas suas redes, a comunicação ela ficou assim. Então é inimaginável achar que o presidente Jair Bolsonaro, com o alcance que ele tem nas mídias sociais e todos os seus aí apoiadores, não iria ter. Então é uma decisão desastrosa que parte, confusa, que não caberia aqui, como a gente fala no meio jurídico, nem com embargos de declaração, né? A decisão dele é tão confusa, ele corrige uma parte dessa decisão e a gente chega nessa escalada que obviamente não vamos parar por aí, já sabendo. Então, juridicamente, é um desastre, é um processo jurídico político. E, professor Eduardo, a gente viu aí que houve uma reação imediata no Congresso, né? A oposição anunciou a obstrução e também reforçou o pedido de anistia e o fim do foro privilegiado. O que significa isso na prática, principalmente essa obstrução? Quais você acha que vão ser as consequências no Congresso Nacional? Bom, boa tarde, colegas. Boa tarde, Kleber, mais uma vez. Eu acho que o bolsonarismo mais radicalizado, né, o bolsonarismo raiz, na Câmara dos Deputados, no PL, tem pelo menos 25 deputados. O esforço que esses parlamentares mais de extrema-direita têm feito agora é de não permitir que o Centrão se descole do bolsonarismo, porque as medidas adotadas pelo Eduardo Bolsonaro, a meu juízo, cometendo crime de lesa pátria de maneira explícita, a radicalização levada a efeito no sentido de defender a intervenção de uma outra nação nas instituições políticas brasileiras, apenas para citar esses dois exemplos, contribuíram fortemente para isolar ainda mais o bolsonarismo do Centrão.
Então o bolsonarismo precisa de maneira muito rápida trazer de volta o Centrão para uma agenda que julga importante, que é o de aprovar a anistia de Bolsonaro para ele disputar as eleições no ano que vem. É disso que se trata e nada mais. Não há nenhuma intenção nobre, não há nada de paz num projeto como esse que propõe... Como é que nós podemos ter paz num projeto que propõe o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, então, há um só objetivo do bolsonarismo, aprovar a anistia de Jair Bolsonaro. No entanto, dito isso, justamente pelo isolamento que o bolsonarismo e a extrema-direita vem tendo na sociedade, são várias as pesquisas de opinião que de todas as maneiras vão chancelando que as medidas adotadas até agora pelo Supremo Tribunal Federal não são rechaçadas pela maioria da população, isso fortalece dentro do Congresso Nacional, no Hugo Mota, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, a ideia já manifesta de que não vão pautar o projeto da anistia. E os parlamentares mais vinculados à extrema-direita, e alguns poucos desgarrados, por assim dizer, que possam vir dos partidos do Centrão, que apoiam o Bolsonaro e são mais próximos ao bolsonarismo, no Partido Novo, no PSD, no Partido Republicano, no Partido Popular, não terão força suficiente para obstaculizar as votações dentro do Congresso. Poderão criar algum barulho, poderão eventualmente retardar um pouco algo aqui e acolá, mas a agenda do Congresso, que é a agenda que, nesse caso, tem projetos importantes para o governo federal, a exemplo da isenção do imposto de renda, apenas para citar um caso, ela depende muito mais da vontade política dos presidentes das duas casas do que da capacidade que o bolsonarismo terá de criar obstáculos para a votação. Tanto é que, quando há poucos meses atrás a mesma medida foi anunciada, ela em seguida foi abandonada justamente pela impossibilidade de ter apoio para mantê-la. Então, não vejo que haja condições disso acontecer. Mas, como às vezes nós sabemos, dentro da política em geral, não é apenas a quantidade que importa, mas também a intensidade, ou seja, a extrema-direita consegue ser barulhenta e dá a impressão que ela tem muito mais apoio do que efetivamente ela tem, tanto na sociedade quanto no Congresso. Correto. E, professora Mariana, nós estamos às vésperas do tarifaço entrar em vigor e acho que uma das primeiras e mais importantes perguntas que se faz nesse momento, essa prisão, ela dificulta ainda mais um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos? A economia pode sofrer as consequências? Olha, Kleber, eu acho que é importante a gente acompanhar os próximos passos. Existe um temor no mercado financeiro de que a prisão do Jair Bolsonaro poderia eventualmente levar a sanções adicionais. Até o momento não temos nenhuma notícia em relação a isso. E também do outro lado, né, quando a gente olha o posicionamento do presidente americano, apesar dele ter usado, né, uma justificativa política ali para trazer aqui as tarifas, né, que pareciam inicialmente amplas, né, para o mercado brasileiro, ele claramente demonstra na sequência que ele não está disposto a comprar uma briga de aumento de inflação no mercado americano, porque ele sabe que um aumento, né, de tarifas, naturalmente quem paga essa tarifa é o consumidor. Então, a partir daí, ele faz uma série de uma lista, né, grande de isenções, ali praticamente da nossa pauta, que chega lá quase metade, né, 42%, 43%, foi isento. Então, eu acho que existia esse temor até trazia um pouco de volatilidade, né, nos mercados, e esse temor foi concretizado. Então, a prisão foi efetivamente decretada, mas a gente não tem ainda notícias de que haverá uma escalada, né, dessa tensão comercial. Pode haver, claramente, né, as justificativas utilizadas pelo Donald Trump não foram necessariamente econômicas, mas acho que aí também é importante destacar, né, que desde muito tempo o Brasil se posiciona de uma maneira bastante protecionista quando a gente está falando de comércio. E quando eu estou falando de protecionismo, estou falando de
percentual, né, da importação de bens e serviços como proporção do PIB, estou falando de tarifa média e também estou falando de acordos comerciais, né? Se o nosso ouvinte aqui quiser dar uma olhada lá nas páginas da internet, vai encontrar quais são os acordos comerciais que nós temos feito nos últimos anos. Então, isso também não deixa a gente, né, numa posição muito confortável para fazer esse tipo de negociação. O que se espera, né, nos próximos dias é que com o tarifaço efetivamente chegando aí no dia 6, que é amanhã, a gente possa ver algum nível de movimentação das próprias empresas e uma maior tentativa de usar aqui a diplomacia corporativa para conseguir fazer novas rodadas de negociações. Muito importante também aí a abordagem econômica. E eu queria falar novamente com o professor Frederico. Professor, eu peço que você explique didaticamente agora para as pessoas que nos assistem como funciona essa prisão domiciliar, né? Quais as restrições serão impostas ao ex-presidente. E fale também sobre o foro privilegiado que está sendo muito debatido. Inclusive, os congressistas estão alegando que essa prerrogativa tem sido usada como arma para diminuir os poderes do Congresso em relação ao Judiciário. Então, eu peço que você explique esses dois tópicos para a gente. Como vai funcionar a prisão e a questão do foro privilegiado, por favor. Eu começo, então, falando um pouquinho do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte, na determinação da própria Constituição, ela é a guardiã principal da Constituição Federal e ela tem, então, como competência as questões constitucionais. Ela não deveria ser enxergada como mais uma via recursal. Vamos imaginar, então todos nós aqui em São Paulo, a gente tem uma demanda em primeira instância, recorre para o Tribunal de Justiça, isso no âmbito da Justiça Estadual, e aí, por uma questão que tem a competência, a gente recorre para Brasília. Tá? Vamos imaginar para o STJ, por exemplo. Teoricamente, deveria parar por aí, né? Não teria que ter mais um grau recursal. Né? Aí é uma questão processual, repercussão geral. Eu tenho ou não tenho violação de norma constitucional, ou eu tenho uma repercussão geral para chegar até o STF, né? Então, teoricamente, eu tenho pelo menos duas instâncias acima da primeira. Eu tenho o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, ou o Tribunal Regional Eleitoral. E eu tenho, então, a Justiça, a instância superior em Brasília. Quando você estuda a Suprema Corte, principalmente no hemisfério ocidental, ela é uma corte com uma demanda muito restrita. E o Supremo Tribunal Federal acabou ampliando, por inúmeras alterações do seu regimento interno, a sua competência. Quando a gente volta um pouquinho na história, a gente vê que o ex-presidente Michel Temer foi processado por algumas questões na primeira instância, né? Estamos falando de 2000, um pouquinho que antecede o primeiro mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essas alterações, né, que levaram, ele não tem prerrogativa de foro. Insisto, eu brinco, eu falando não faz eco, mas recentemente, semana passada, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que foi presidente da Suprema Corte, ele mesmo falou assim, ó, eu não consigo entender porque que esse processo está lá na Suprema Corte. Ah, mas não é melhor ser julgado pela Suprema Corte? É claro que não, é melhor você ter instâncias recursais, né? A prerrogativa de foro, ela prioriza e protege o cargo. Então, o governador, em determinados casos, o prefeito. Então, o prefeito, em determinados casos, vai ser julgado originariamente no Tribunal de Justiça, o governador no Superior Tribunal de Justiça e, no caso, então, o presidente da República na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Acontece que é o ex-presidente, né? Então, ele não teria que ter prerrogativa de foro. Segunda questão que se questiona muito tudo começa, insisto, o rótulo nem é meu, foi do ex-ministro Marco Aurélio de Mello, com o inquérito do fim do mundo, um inquérito interminável, cuja iniciação, né, com a sua deflagração, já foi muito questionado sob o ponto de vista do próprio regimento interno. E, por fim, para fechar esse recorte, a falta de sorteio de distribuição de ministro dentre os 10. A Suprema Corte tem 11 ministros, você tira o presidente, as duas turmas, cada um com 5, para ter uma distribuição de sorteio para questões que vai estar a cargo de um só ministro. Então a gente teve muita questão que não teve sorteio e foi tendo a prevenção da prevenção, ou seja, já que está comigo, continua comigo e irradia comigo. Comigo quem? Com o ministro Alexandre de Moraes.
Então, qualquer aluno, eu estou 25 anos na sala de aula, qualquer aluno básico do direito constitucional 1, não precisa nem ter ainda processo constitucional, ele sabe que não é assim, que tudo cai, que tudo vai ter a prevenção. Então, não é questionar o lado A ou o lado B, é questionar o devido processo legal, né? Lá atrás começou errado e aqui a gente não pode falar na teoria da convalidação, que é olhar para trás e corrigir agora. Vem errado, continua errado e vai continuar errado. E a grande pergunta que eu deixo, estou aqui para responder e não para deixar a pergunta, né? Vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer. Correto. Vou falar com a professora Mariana, porque eu sei que ela tem um compromisso, e a gente já fala com o professor Eduardo. Professora Mariana, uma coisa me chamou a atenção na sua resposta. O consumidor norte-americano é o principal aliado do governo brasileiro? Até que ponto os Estados Unidos podem retalhar o Brasil sem prejudicar o consumo interno? Esse seria o limite da pressão? Olha, eu acho que sem dúvida é por aí que a gente precisa acompanhar, né? Na sexta-feira, a gente já teve até um grande desconforto aí para o Donald Trump, que foi o anúncio, né, das vagas de empregos criadas, não só, né, para o último mês, mas as vagas dos 2 meses anteriores, elas foram revisadas significativamente para baixo, o que acabou levando aí até uma demissão por parte de uma das chefes de estatística dentro do governo americano. Então, a gente já tem indícios, né, de que o Trumponomics, como a gente fala, né, no mundo da economia, ele começa a dar possíveis sinais aí de impactos econômicos significativos. É claro que boa parte desses efeitos possivelmente virão somente no segundo semestre. A própria Embraer, né, falou recentemente que as tarifas tiveram impacto mais ou menos 20% no primeiro semestre, mas 80% desses efeitos serão efetivamente sentidos somente no segundo. É claro que somente com os dados de emprego a gente não consegue avaliar, né, o todo da economia americana, a gente precisa dos dados de produção industrial, os PMIs, e acompanhar isso daqui em diante, mas já é um sinal claro de que a economia desacelerando, e a gente sabe, né, que a economia desacelerando com inflação é sempre uma bomba relógio para qualquer político. Vivemos no Brasil, então a gente sabe exatamente como isso afeta a popularidade dos governantes, né? E, de novo, eu acho que o presidente americano vai tomar muito esse cuidado, porque por mais que ele queira, né, forçar a pauta das questões comerciais, não parece ter esse apetite para trazer todo o peso das suas decisões para o consumidor americano, muito menos para o eleitorado que o ajudou a chegar no seu segundo mandato. Então, a gente precisa acompanhar aí as próximas divulgações de dados da economia americana, mas sem dúvidas o que a gente sabe, né, o próprio FMI, no seu último relatório da economia mundial, divulgou que, com certeza, entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos são um dos países que vão fechar o ano com inflação acima da meta, quase com certeza, né? Isso já faz parte do cenário base. Então, a gente precisa tomar cuidado. Correto. E agora, professor Eduardo, a grande polêmica. Esse episódio, segundo alguns analistas, teria sido uma demonstração de força do STF e deve acirrar ainda mais a crise de relação de poderes, como o próprio professor Frederico falou. Haja vista que as principais pautas, né, apresentadas são o fim do foro privilegiado e o impeachment do presidente Alexandre de Moraes. Eu queria a sua análise política sobre essa relação entre os poderes nesse episódio. Veja, eu acho que o que a gente vislumbrava até talvez 2 meses atrás, que era de fato uma situação de maior desencontro, vamos dizer assim, entre os 3 poderes, seja do Legislativo para com o STF, seja do Executivo para com o Legislativo, me parece que ela ficou mais abrandada depois das medidas adotadas pelo governo Trump. Por que razão? Porque isso despertou nos 3 poderes uma ideia comum de que a soberania do país, que é um valor bastante caro para todos nós,
a independência do país e, sobretudo, a independência das suas instituições políticas, ela não pode ser subordinada aos interesses de uma família, ela não pode ser subordinada aos interesses de um líder político, que hoje caminha, o que tudo indica, para ser condenado, o que significaria transformar o Brasil de novo numa colônia. O projeto de Donald Trump é ter um subordinado seu na presidência da República e, portanto, usa todo o peso da economia americana, todo o peso político que os Estados Unidos têm. Então, o que eu quero dizer com isso? Não me parece que hoje nós tenhamos uma situação de distanciamento entre os três poderes, tal como ela existia antes do recesso parlamentar ou antes das medidas anunciadas por Trump em 9 de julho. Paradoxalmente, as medidas anunciadas por Trump, me parece que elas vão provocar até uma maior aproximação entre os três poderes. Então, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, projetos como o da anistia para Bolsonaro não serão votados. Não vejo espaço nessa conjuntura para que projetos que busquem alterar a Constituição, tal como for privilegiado, avancem. Não há apoio político nesse sentido. Processos de impeachment de ministros do STF, em especial do Alexandre de Moraes, não irão avançar por conta do que eu disse antes. Hoje o Centrão, que é formado por aquele grupo de partidos políticos que não tem nenhum projeto que não seja se manter no poder, sentiu o cheiro de fio desencapado com tudo que o bolsonarismo fez. O Centrão hoje quer tudo menos estar aliado com uma força política tóxica, que cada vez mais se isola dentro da sociedade brasileira, que caminha no ano que vem para ter muita dificuldade de formar uma aliança para disputar as eleições presidenciais e, portanto, paradoxalmente, de novo, eu repito, o Centrão pode inclusive vir a se aproximar mais do próprio governo Lula do que da extrema-direita e do bolsonarismo. Então, nesse sentido, tudo aquilo que o bolsonarismo, Eduardo Bolsonaro, imaginava ser um tiro de canhão contra o Brasil e que, por sua vez, jogaria o Centrão no colo do bolsonarismo por falta de opção, tem se demonstrado até agora exatamente o oposto. Então, acho que nós teremos condições, mantida essa lógica do Trump de seguir insistindo em cercear a economia brasileira, em seguir cerceando o funcionamento, coagindo o funcionamento das instituições políticas no Brasil, sobretudo do STF, mas também do Poder Legislativo, não produzirão o efeito esperado e, pelo contrário, tem até demonstrado que, tudo indica, repito, para finalizar, que os três poderes talvez venham a conviver com um grau muito maior de discordância ou de divergência do que era a situação até pouco tempo atrás. Professor Eduardo, quero agradecer muitíssimo a participação, aliás, dos nossos três convidados. Primeiro, a professora Mariana Oreng, que é o professor Eduardo Grin, que eu acabei de falar, e o professor Frederico Afonso, que é o nosso parceiro também. Muito obrigado aos três pela participação, por essa conversa de alto nível, democrática e técnica, acima de tudo, que ajudou muito o nosso telespectador. Um grande abraço e até a próxima. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e até mais.